Oi, bom dia, líderes, mulheres virtuosas. Eu vim aqui porque tudo que a gente tem assistido, tudo que a gente tem trocado, tudo que a gente tem visto, é importante a gente usar da nossa criatividade como líder e transformar essa bagagem, essa informação, numa linguagem onde a gente consiga gerar resultado para quem está trabalhando com a gente, para quem está abaixo da gente, para quem a gente precisa ter engajado com a gente para chegar ao resultado que a gente precisa, independente do momento que cada um esteja aqui nesse grupo. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo agora de manhã, porque o que acontece? Me veio à memória a forma como eu fazia treinamento e reunião para as equipes na época que eu era gerente. Eu sempre pegava um livro dentro de um assunto, um tema que eu queria tá ensinando a minha equipe, e eu pegava aquela história e eu transformava aquilo num movimento que eu queria fazer com aquela equipe. Então eu sempre usei muito da minha criatividade nesse formato. E aí o que eu fui percebendo com o tempo? Essa ferramenta que eu usava funcionava muito bem, tá? E por que isso tudo me veio à memória? Porque todo momento que cada uma capta aquilo que ficou mais forte para si, né? Somos diferentes, então cada um capta de uma forma. Então esse filtro que eu captei, eu quis trazer para vocês porque estava borbulhando na minha cabeça. Toda a história de Gideão que ele foi contando, que eu já conhecia muito bem essa história, eu já tirei respostas dessa história em momentos diferentes, mas nesse momento que eu pensei muito na questão da equipe de vendas, das pessoas que estão à frente do seu negócio, à frente da sua gestão, para gerar o resultado que você precisa. São pessoas que elas realmente precisam estar muito engajadas no seu propósito. E eu sempre trouxe muito esse propósito, aquilo que eu queria dentro das lojas que eu gerenciava. As ferramentas que eu usava naquela época, onde não tinha tanta ainda informação, tanta tecnologia a nosso favor, era através de livros. Por isso que eu acho que eu tenho tanto livro, porque cada reunião, todo mês eu comprava um livro dentro de um tema que eu queria desenvolver na equipe, e criava esse movimento com imagens, com analogias, com frases marcantes, aonde eu ativava aquilo na equipe. Essa história me lembrou muito a fase que eu passei no Barra Shopping, que foram 2 anos, né, 2 anos e meio, gerenciando o maior time que eu tive enquanto gerente, né? Porque era a maior equipe, era a maior loja da rede, tinha todo aquele movimento. Sempre tentei fazer coisas grandiosas nessas reuniões, mesmo quando eu trabalhava em loja pequena, que é dar valor àquilo que você tem, né? E aí esse movimento, essa história de Gideão me trouxe muito a minha experiência no Barra Shopping, porque foi um movimento onde eu realmente construí um propósito ali dentro tão forte, da onde eu queria chegar junto com aquele time, que realmente houve um recrutamento natural da atitude do outro em realmente só ficar quem era muito engajado comigo. Então, o que aconteceu dentro de todo esse movimento que eu criei ali dentro? Funcionários que estavam ali, né, as vendedoras, caixas, estoquista, foram promovidos, aqueles mais engajados, para departamentos que não eram uma gerência, não era uma supervisão, que é uma coisa que a gente sempre espera que é natural que aconteça. A gente treina nossas vendedoras para serem futuras gerentes. Mas será que essa vendedora ela não tem talento para outras coisas? Então foi muito bacana porque eu vi funcionários, vendedoras, caixas, estoquistas que estavam ali comigo naquele time sendo promovidos para departamentos diferentes. Muitos foram para o escritório, viraram vitrinistas, foram para departamento de compras, foram para departamento de RH, foram para o estoque central. Então, foi muito bacana porque todo aquele engajamento que eu busquei naquele time fez com que elas tivessem tanta vontade de crescer dentro do talento de cada uma, que cada uma foi para um departamento. E junto com isso, eu gerei uma força tão grande vinda delas, que elas vivenciaram comigo exatamente o não se curvar diante de uma condição. E realmente eu tive verdadeiros generais ali dentro, as pessoas mais fortes, que poderiam chegar comigo na reta final de uma meta, que era bater um recorde de venda dentro daquela empresa. Era vender um valor que nunca tinha sido vendido na história. Aquele era o meu propósito. Então, o gerente, o líder, quem está à frente de qualquer
time, seja funcionários, vocês que têm a própria marca, sejam pessoas que estão construindo uma marca junto com você, seja você gerente de lojas, seja você ainda não gerente, mas sendo alguém que pode contribuir com o seu gerente para gerar um movimento, tem que ter um propósito muito seu. A empresa vai dar metas, a empresa vai dizer aonde você tem que chegar, mas o seu propósito, aonde você realmente quer marcar história naquele time, tem que ser muito claro, tem que ser muito bem definido, diante daquilo que você acredita que pode ser algo maior que vai virar uma história para você, que foi a minha história que eu criei naquela loja. Ontem eu comecei trazendo assim, meninas, por que não pega isso, essa mensagem do Pablo e transforma numa mensagem para a equipe de vendas? A gente tem que pegar aquilo que a gente absorveu pra gente, transformar isso num conteúdo mais simples e mais claro e na linguagem daquelas pessoas que a gente quer que gerem resultado pra gente, né? Então, o time hoje de vendas, dentro dessa nova realidade reduzida, nessa nova realidade onde os donos da empresa olharam para os seus funcionários e falaram: quem são os melhores? Quem são as pessoas que a gente vai manter na empresa? Porque não tem como manter todo mundo, né? Depois da pandemia. Então, houve já esse filtro natural de todas as empresas de rever quem valia a pena mesmo se manter. Então, hoje, as empresas estão priorizando ter os melhores e não ter quantidade. Então, isso já é um sinal do quanto a gente também tem que ter esse olhar como líder e criar esse movimento que as pessoas entendam que quem foi escolhido para estar ali tem que estar muito engajado com o seu propósito de vendas. Então, tudo que vocês que são gerentes de lojas, supervisoras, peguem esse conteúdo do Marçal e levem isso para a equipe de vendas todos os dias. Isso é o ativacional diário. Isso é aquilo que hoje eu entendo e acredito que a gente tem que fazer diariamente com a equipe de vendas. Isso é a ferramenta que os donos das empresas têm que comprar para fazer resultado nas lojas. Não adianta mais palestra motivacional. O que vai fazer realmente as lojas terem um grande sucesso em resultado é ativar todos os dias quem está na ponta. E se você é líder, você tem que fazer esse papel, porque você quer um resultado também. Você é uma pessoa que tem que empreender no CNPJ que você trabalha. Quando você aprende a empreender no CNPJ que você trabalha, você aprende a ser uma empreendedora para no momento onde o seu ciclo terminar nesse período onde você é funcionário, você está preparado para empreender seu próprio negócio. Mas se você não tem um olhar de intraempreendedor, se você hoje não empreende no CNPJ que você trabalha, se você não tem uma visão, eu vou ser empreendedora dessa empresa que eu trabalho hoje. Quando você tomar uma decisão de ir para um ciclo novo, você não está preparada para empreender seu próprio negócio, porque você não fez escola onde você está hoje. Então, se você é líder, você tem uma visão intraempreendedora, você está empreendendo no CNPJ que você está hoje. Você deixa de olhar para o produto que você vende como um gerador de dinheiro. Você olha para a experiência que você vive e a cada produto que você vende é a pessoa que você vai se tornar com essa experiência. Então, o seu time tem que ter isso muito claro. 300 dentro desses 30 mil soldados, vocês têm os generais hoje e elas têm que entender que elas são generais desse time que foi filtrado pela própria empresa e por você para serem as pessoas engajadas para se tornarem pessoas melhores diante de um resultado extraordinário. Então, a equipe de vocês tem que entender que elas não têm que se curvar diante de uma condição difícil, elas têm que ser pessoas com decisões, elas têm que ver a imagem dos soldados levantando a cabeça para beber água, isso tem que estar no mural, no estoque de vocês. Esse movimento pode ser gerado por vocês como líderes. E passar para elas, se for para desistir nessa história, se for para desistir frente a essa cota, se for para desistir diante de dificuldades, que a gente desista de ser fraco. Isso é uma frase tão forte, uma frase que a gente sempre usa, né? Juntas somos fortes, juntas venceremos. Se for para desistir, só se for desistir de ser fraco, porque aqui dentro tem verdadeiros generais. Como é bom a gente ter alguém acima da gente, no nosso dia a dia de trabalho, aonde envolva a gente, enxergue a gente como verdadeiros generais. Quantos momentos da minha vida profissional eu almejei ter líderes assim que me envolvessem?
Mas quando a chave virou de que eu realmente tinha que ser a própria líder de mim mesma e fazer isso com o outro, eu comecei a construir minha história em resultado. Então, eu quis fazer esse vídeo mesmo com cara de sono para poder estimular vocês a tudo que vocês estão pegando de ferramenta, transformar isso no movimento dentro da loja e do ambiente de trabalho de vocês.